Programinha sobre Maus, não tinha como ser curto, óbvio. Apesar de ser um vídeo longo, fique até o final, porque nós vamos falar realmente tudo sobre essa obra. Nós vamos comentar ela, até com... Bom, não dá pra dizer que é spoiler, né? Porque é uma obra sobre a história, então não tem jeito. Mas nós vamos comentar ela a fundo, vamos comentar como o autor, o Art Spiegelman, chegou na concepção de Maus, né? Então fique até o fim, porque é um programa riquíssimo, como aqueles que a gente não fazia aqui faz tempo. A gente faz bastante programas riquíssimos. Todos os programas do Pipoca são riquíssimos. Toda semana. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. No lugar de Alexandre Calari, nós trouxemos outro Calari da família, Vitor Calari. O Alexandre mais gordo. E mais sorridente também. Um pouquinho mais simpático. Também. Mais bem-humorado. Também. O que a gente tá fazendo com a Aline? Eu falei errado. Com o Calari errado. Seja bem-vindo, Vitor, de Muito novo. Obrigado. Muitos dos nossos inscritos já conhecem você do vídeo que nós gravamos antes sobre Guerra Civil, né? Isso. Foi um vídeo bem legal que tratava da Guerra Civil nos quadrinhos e da Guerra Civil de verdade, né? Por causa daquele livro que você lançou pela Editora Criativo, foi isso? Criativo. Esse livro aqui, ó, Guerra Civil Super-Heróis. Deve ter na Amazon ainda à venda, né? Eu imagino que então seja. Nós vamos deixar sim. aí o link na descrição para vocês conhecerem e nos cards o vídeo para você ver a primeira participação do Vitor Calari aqui. E o Vitor Calari, ele tá fazendo um trabalho de doutorado que envolve Maus, né, Vitor? Isso. Professor de História você dá aula onde? Agora dou aula em 2 colégios particulares aqui de São Paulo, mas nos últimos 10 anos fui professor universitário, dava aula no curso de História, para formar professores de História, e a disciplina que eu lecionei por mais tempo foi a disciplina de História do século XX. Então, Segunda Guerra, Primeira Guerra, Guerra Fria, eram os temas que eu passei os últimos 10 anos aí ensinando. E o doutorado você tá puxando pros quadrinhos, né? Exatamente. Dando uma continuidade ao mestrado em que eu estudei Guerra Civil, mantive os quadrinhos como objeto de estudo, né? Mas agora a temática envolve a Segunda Guerra e a questão da memória, né? Como é que os filhos de personagens que viveram a Segunda Guerra Mundial contam a trajetória dos pais, né, de alguma forma, pela linguagem dos quadrinhos. Então é sempre uma relação entre história, memória e a linguagem dos quadrinhos. E um dos principais expoentes disso, sem dúvida nenhuma, é Maus. É o Maus. Que é uma obra-prima, um dos melhores quadrinhos já feito e um dos mais importantes na história do mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que do cenário ocidental, né, não incluir o oriental aí, porque muda muita coisa, mas do Ocidente ele talvez seja o mais importante, cara, o quadrinho mais importante. Porque quando ele saiu completo, né, os 2 volumes, originalmente foi publicado em partes, né, mas depois que saiu em 2 volumes, a obra inteira, encadernada, ela foi reconhecida até pelo prêmio Pulitzer. Em 92 ganhou um prêmio Pulitzer por conta do trabalho jornalístico dela, né? Porque o que o Art Spiegelman faz aqui é um negócio biográfico e jornalístico ao mesmo tempo. Por isso que é incrível, né, cara? Você sabe que os estudiosos do Maus, eles fazem um debate muito sério sobre a questão do gênero em que se enquadra o Maus, né? Você falou assim, é um trabalho biográfico, mas muita gente acha que é um trabalho autobiográfico. Né? Então, por conta da... Também é, né? Também é. Então, alguns estudiosos nos Estados Unidos, né, eles preferem mesclar os 2 temas, os 2 gêneros, né? E falar assim, então é um trabalho biográfico, autobiográfico. Para mostrar a complexidade que é o Maus. Para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer, mas o Art Spiegelman aqui, por que é autobiográfico? Porque ele se desenha entrevistando o pai dele sobre o Holocausto dos judeus. Isso, ele faz isso nos anos 80, que é o tempo presente das HQs. Exatamente. E aí tem o flashback que mostra a história do pai dele, o Vladek, na Segunda Guerra Mundial, quando ele é preso e acaba chegando a Auschwitz. E aí o Art Spiegelman vai falando com o pai, pega as entrevistas e depois faz a história em quadrinhos. Então é a biografia do pai dele numa autobiografia dele fazendo a biografia do pai dele. Isso. Não à toa, o título do 2º volume And Here My Troubles Began. Né? Então, depois que o primeiro volume saiu e o Maus ganhou a dimensão toda que hoje nós conhecemos, né, o Spiegelman teve que lidar com o fato dele virar uma celebridade e ter a história do pai dele se tornando algo célebre, né? Ele inclui isso aqui também no livro, né? Isso. Logo na abertura do livro 2, ele já, acho que no 2º capítulo,
ele se desenha, só que dessa vez não como um rato, né? Isso. Ele se desenha como uma pessoa comum, com uma máscara de rato, lidando com o resultado do livro 1. E é um dos momentos mais bonitos do quadrinho, porque ele tem uma conversa espetacular com um psicólogo, e ele se abre muito, né? É impressionante como o Art Spiegelman, ele se abre nessa história, porque aparentemente é uma história sobre o Holocausto, uma memória sobre o Holocausto de um sobrevivente. Mas é muito mais do que isso também, é uma história sobre pai e filho, sobre um tentando compreender o outro. Por isso que Maus é tão grande, por isso que Maus passa de todas as categorias, por isso que Maus só não é um gibi de guerra, não é um gibi autobiográfico. É tudo isso, porque ele fala de relações entre pai e filho. E isso bate muito em você, né? Você fica comovidíssimo, porque estamos falando aí de uma das maiores atrocidades já cometidas na face da Terra, mas também de relações humanas de família, né, cara? É muito forte, muito forte. Essa conversa com o psicólogo é fenomenal, porque ele coloca pra fora os medos dele de, com Maus, dar a entender de que o pai foi um vitorioso, foi melhor do que aqueles que não sobreviveram. E aí, na conversa com o psicólogo fala que a sobrevivência... Psicólogo esse que também é um sobrevivente. Que também é sobrevivente, pode crer. De concentração. É, o judeu também que sobreviveu. E ele fala, a sobrevivência nos campos de concentração não era coisa dos melhores, né? Quem sobrevivia não era vitorioso e quem morria era o perdedor. Era uma coisa completamente aleatória, dependia muito de sorte. Se eu escapei e seu pai escapou, não é porque nós somos vitoriosos, não. É porque nós tivemos sorte. Eles conviviam com a morte em todos os aspectos, minuto após minuto, cara. E você falou uma parada que eu não tinha raciocinado. Quando ele fala, e aqui meus problemas começam, no livro 2, também é por conta do que o pai dele passa a sofrer dali pra frente, né? Que é muito pior do que o que ele tinha passado antes. Mas também tem a ver com a própria publicação, eu não tinha raciocinado por esse lado. Acho que diz muito mais sobre o Art Spiegelman do que o Vladek Spiegelman. Diz pelos dois, diz sobre os dois. Mas eu achei muito mais sobre ele. Assim. Porque é no livro 2 que ele chega em Auschwitz de verdade, né? E tem um capítulo em específico, nossa, mano, você vai ler no gibi, ele vai retratar, é legal que ele retrata desde antes da guerra, quando ele conheceu a mãe dele, como eles namoraram, casaram, etc. O fato dele voltar à história, ele começar a história na forma como o pai dele conheceu a mãe dele, a Anja, e falar isso a partir dos anos 30, eu acho que é importante porque serve para mostrar que talvez o objetivo dele não fosse fazer uma narrativa sobre o Holocausto, mas talvez o principal somente sobre o Holocausto, mas talvez a principal preocupação dele fosse essa mais familiar mesmo, de entender um pouquinho da relação do pai dele com a mãe, né? Então a história é sobre como eles se conheceram, né? Como o relacionamento foi se desenrolando, como eles se separaram durante a Segunda Guerra Mundial e como eles se reencontram, né? Então é uma narrativa muito humana que, por acaso, perpassa a década de 30 e 40, né, onde a Alemanha nazista perseguiu os judeus. Né? Então eu acho que esse ponto é muito importante para quem vai fazer a leitura. É uma espécie de um romance também, né? Isso, porque não tem como você não chorar quando o pai se reencontra com a mãe lá em Auschwitz. Exatamente. Lembra dessa cena, bicho? Nossa, ele até relata que não só ele e ela choraram, como todo mundo que estava ao redor chora quando eles vê que eles se reencontram. E quando ele se reencontra fisicamente, mas quando ele sabe que ele tá em cima do telhado, ele tá vendo ela e fala, não olha pra mim, e ela tipo não consegue, ela quer olhar pra ele, sabe? O marido dela, o amado dela lá em cima. Pô, é uma cena muito... Pô, eu me arrepio de lembrar desses trechos, foi bom você ter puxado isso daí também, cara. Tem um muito da hora também que chega uma hora que eles estão no gueto e o gueto é esvaziado totalmente e eles ficam lá escondidos até o último nazista ir embora. Aí eles estão num grupinho e cada um decide ir para um lado. Inclusive o Spiegelman desenha as opções do caminho como uma suástica, assim, é magnífico o jeito como ele retrata. E sobra ele e a mulher dele. Ele e a Anja, de mãos dadas, o que nós vamos fazer? Sozinhos, vamos voltar para nossa cidade natal e ver se a gente consegue alguma ajuda lá. E eles vão voltando. E tem uma hora que lá na cidade eles conseguem ajuda. Só que ele tá mais bem vestido, mais bem cuidado do que ela tá mais maltrapilha, etc. Ele pode se passar por um não-judeu. Ela não, pelo jeito como ela tá. Então, quando eles conseguem a ajuda de uma outra mulher, ele tem que andar de mãos dadas com a outra mulher e a
mulher dele, a Anja, tem que ficar atrás com o filho daquela moça como se fosse a governanta da casa, a empregada. É triste pra caralho, cara. É muito, muito triste, mano. Porque se ele dá a mão pra ela naquele momento, eles são mortos, cara. Você não poder ser visto andando de mão dada com quem se ama na rua, velho. Puta que pariu, É isso cara. aí, aquilo lá, você tem que refazer a sua própria identidade, cara. Você tem que esquecer o que você é em um determinado momento lá pra sobressair uma situação. E muitas vezes essa identidade pode ser apagada, completamente apagada, né? Que é o que foi a propaganda massiva da mídia nazista, que os caras tentaram fazer isso, apagar identidades, né, Identidade. É. Então, imagina esse clima de tensão, né, ao longo de praticamente uma década, né, de você não poder andar de mão dadas na rua, que nem você falou, e depois dentro do campo, né, porque todo dia você poderia ser morto sem nenhuma razão. Ele chega inclusive a narrar o que talvez seja a experiência mais pesada em todo o quadrinho, que é quando o Vladek vai pro crematório. E aí, inclusive, o traço do Spiegelman muda, ele fica mais sujo nessa passagem, né, porque para reforçar o terror psicológico do que era o trabalho do Vladek no crematório. Cara. Isso é muito tenso. E o Spiegelman faz isso com uma maestria espetacular. E aí quando começa a guerra e os judeus vão se ferrando, e paulatinamente, né? Primeiro eles tiram algumas coisas dos judeus, depois tiram comida, os caras só podem comprar com cupons limitados a poucos judeus. Aí eles vão tirando os móveis, tem hora que eles entram na casa pra tirar os móveis, depois tira a própria casa deles e começa a dar pros alemães. Os nazistas vão criando sistemas que vai tirando tudo que uma pessoa precisa pra sobreviver. Pra sobreviver, paulatinamente. Vai massacrando, vai apertando o pescoço de todo mundo. Aí chega uma hora que não dá pra apertar o pescoço só por meio do sistema, eles começam a apertar com a mão de verdade. Exatamente, cara. Eles fazem os campos de concentração e levam todo mundo pra lá. A primeira coisa, quando tira da casa, eles jogam em guetos, ou seja, eles limitam todos os judeus a circulação deles, a um bairro em específico, aos guetos. E a situação nos guetos é horrível, e o Vladek mostra muito bem isso, que eles tinham que se esconder, eles tinham que criar bunkers nas próprias casas pra se esconder lá, porque toda hora que vinha alemão pegar pra matar mesmo, pra tirar de circulação. Depois, lembra quando eles decidiram que os velhos, não sei, a terceira idade, acho que a partir de 70 anos, não sei qual idade, todos iam ter que se entregar pra morte, bicho? E por aí vai, você vai vendo, nossa, problema. Aí ele chega em Auschwitz, com aquela coisa horrível, e aí de repente vem um capítulo que fala assim, e aí meus irmãos começam, é o nome do livro e o nome deste capítulo. Aí eu pensei, caraca, como assim? Meus problemas começam! E aí, cara, é aquele capítulo que eles são tirados de Auschwitz, quando os russos estão se aproximando, e eles ficam naquele trem enclausurados lá. Mano do céu! Finalzinho, finalzinho. Né? Finalzinho que já tinha acabado a guerra, só que sobra alguns resquícios aí. Né? Mas, mano, a cena do trem, vocês lembram? Nossa Senhora. Eles pegam todos os caras e falam, nós temos que tirar vocês daqui de Auschwitz pra não deixar resquícios do que nós fizemos aqui, né? Tanto que eles dinamitam muita coisa de Auschwitz depois que vai embora pra tentar ocultar os crimes de guerra deles, né? Esse, inclusive, é um dos argumentos utilizados pelos negacionistas do Holocausto hoje. Existe negacionista de holocausto hoje? Pois existe. A gente tá vendo a história tentando ser reescrita aí o tempo inteiro, né, cara? Nossa, mas a ponto de negar o holocausto é sacanagem, sim. Cara. Existem autores, inclusive dentro da universidade, que negam a existência do holocausto. Não é que eles debatem se morreram 6 milhões de judeus ou não, ou se morreram 4. O debate não é sobre o número de judeus. Existem autores que chegam a negar a própria existência do holocausto, afirmando que o Hitler jamais deu a ordem para o extermínio dos judeus, afirmando que os campos, as câmaras de gás, elas eram utilizadas para fazer a higienização das roupas, para matar piolho, para matar... É um negócio absurdo, é absurdo. Caralho, cara! E o fato deles terem dinamitado parte do campo de Auschwitz e Birkenau fortalece o argumento desses negacionistas. Não importa se você tem testemunhas oculares... O Vladek é um grande mentiroso. Pois é. Para essas pessoas, ele é um grande mentiroso. Não importa que na Alemanha tenha um museu do Holocausto. Exatamente. E eles mantenham essa memória viva para nunca mais acontecer, né, cara? O povo alemão sabe disso, né? A grande maioria do povo alemão sabe disso. Só os neonazistas malucos aí que não concordam desses negacionistas. Mas é uma coisa que não pode ser esquecida. Que isso, bicho? Que isso? Não pode acontecer de novo. Auschwitz virou um museu hoje, né? Eu nunca visitei, mas já vi em documentários e tal.
eles têm salas lá com todos os óculos deixados, os sapatos, as roupas. Foi 1.600.000 mortos só em Auschwitz, E nessa cena do gibi, que eles dinamitam tudo, estão levando as pessoas embora, eles trancam os judeus num trem de carga animal, nem é de carga humana. A única saída de vento são umas pequenas ventoinhas na lateral e abarrotam as pessoas lá de modo que elas não têm nem pra onde pisar. Fica uma pisando em cima da outra, cara. Quando um passa mal e cai no chão, para não ser pisado, eles pegavam qualquer coisa pontiaguda, espetavam o pé dos caras para não ficar pisoteado. E o Vladek conseguiu amarrar um cobertor num gancho que tinha no alto, fica lá em cima, ele tá perto da ventoinha, ele consegue pegar neve e comer a neve. E até alguns pedem para ele água e falam, o que eu consigo alcançar é para mim, mas se você quiser eu troco por alguma coisa de comida. Então, para sobreviver tinha que chegar a esse limite. E morreu uma porrada de gente dentro desse trem. Eles ficaram tipo uma semana e pouco lá, sem comer, sem beber água, fazendo xixi no mesmo lugar onde tava. Puta que pariu, cara! Essa passagem lembra muito aquela cena da lista de Schindler, né, em que eles estão sentados, conversando, e aí o Schindler percebe as pessoas presas, os judeus presos dentro do trem, e ele pega uma mangueira, vocês lembram dessa cena no filme? E ele fica jogando água para ver se as pessoas tinham um pouco de refresco, né, diante daquela situação, e os generais nazistas que estavam junto com ele lá acham que ele está fazendo isso de maldade, né, que ele está fazendo isso só para insultar. Então me lembra muito essa passagem da lista de Schindler. Essa passagem no livro de Maus aqui, cara, é tristíssima. E aí você entende por que os problemas começaram, né? Sim. Porque ele, depois na história ele cai num outro campo de concentração, que os judeus dormiam em cima de palhas, e a palha tinha piolho, todo mundo pegava o piolho, do piolho tinha tifo, começou a morrer um monte de gente de tifo, morrer de fome, porque os nazistas passavam a dar comida só pra quem não tinha piolho. Isso. Como tipo, prêmio, você não tem piolho, você ganha comida. Se você não ganhou comida, não é porque a gente é maldoso, é porque você não fez por merecer, saca? Era um sistema cruel pra caralho, só que não tinha, era impossível você não pegar piolho, mano. Tanto que o Vladek, ele fala que ele conseguiu, por meio de um pedaço de comida, negociar uma outra camiseta. Aí ele lavou ela, secou. Na hora de pegar a sopa, ele trocava dele, que não tinha piolho, por essa que estava guardadinha sem piolho. E aí ele conseguia a sopa. Ou seja, os caras tinham que dar um jeito de sobreviver, né? Um dos aspectos mais legais da narrativa do Vladek, acho que é exatamente sobre essas estratégias de sobrevivência. Ele era sagaz, né? Durante muito tempo, os historiadores trataram como sobrevivência ou como resistência somente o movimento armado. E aí muita gente se perguntava por que os judeus não lutaram contra os nazistas, por que os judeus não resistiram. Apesar de ter acontecido uma revolta no gueto de Varsóvia, que foi esmagada pelos alemães, e ter acontecido também uma revolta no final de 44 dentro do campo de Auschwitz. Que ele relata aqui, ele até fala que ele viu, ele lembra. Armas, né, e tentaram escapar. Mas aos poucos os historiadores começaram a entender que resistir ao domínio e ao massacre que a Alemanha vinha impondo aos judeus não era só pegar em armas. Que a principal forma de você resistir ao extermínio era permanecer vivo. Essa é a última forma de resistência, é você não morrer. E essa resistência, ela vai se manifestar no dia a dia, no cotidiano. Né? Então, de formas brutais, né? Muitas vezes de formas brutais, porque alguns desses sobreviventes, eles sobreviveram delatando os colegas. Às custas de outros. Às custas de outros. Em alguns casos, como esse do Vladek, você tem uma estratégia extremamente sagaz de trocar um pedaço de comida pela roupa para no tempo mais longo poder se manter alimentado, né, e se manter saudável. Tem numa outra passagem, ele ouve que a enfermaria do campo tinha melhores condições de vida. Era mais quentinha e tinha mais comida. Exato. E aí machuca a mão e infecciona. Aí ele vai para a enfermaria, quando a mão dele começa a cicatrizar, ele provoca de novo. Ele vai lá em fio dele e rasga a ferida novamente. Então essas estratégias de sobrevivência, né, de cotidiano mesmo, o fato dele ter ensinado inglês para um dos soldados, um dos capos. Dos capos, exatamente. Porque tinham prisioneiros poloneses não judeus que eram colocados para vigiar e comandar os prisioneiros de determinado lugar ali, né? E ele
conseguiu a amizade de um dos capos ensinando inglês pra ele. E aí o cara deixava ele sempre num lugar mais legalzinho, conseguiu roupas novas. Avisava cara, a questão da fila, né? Não teve uma passagem dessa, tipo, ó, amanhã os caras vão vir aqui e vão falar pra ir pra esquerda e pra direita. Fica sempre no canto tal, porque eles costumam pegar dali. O cara começou a ajudar ele. Quando ele se oferece também pro cargo de sapateiro, que ele sabia muito malemar consertar o sapato, mas ele foi sagaz, entrou na parada, depois descobriu como consertava as botas e tal, né? Cara, você me lembrou nesse caso aí do capo, que eu falei que ele conseguiu uma roupa melhorzinha pra ele, porque quando chegava no campo de concentração, os caras davam qualquer roupa pra você. Dane-se o tamanho dela, se não vai servir, se vai ficar larga, se vai ficar apertada, sapato é a mesma coisa. E o amigo dele, o primo dele que tava com ele nessa ocasião, ele, mano, vocês lembram dessa história? Ele ficava com uma calça muito larga, ou seja, se ele ficasse com uma mão, ele tinha que ficar o tempo todo segurando. Se ele tirasse a mão, a calça caía. A calça era larga, ele não ganhou cinto, o sapato que ele ganhou, era muito maior do que o pé, então não parava no pé. Ele tinha que ficar segurando o sapato. E ele tinha que ficar segurando o tempo inteiro a colher dele também. A colher dele. Ele não teria como ganhar a sopa e depois comer a sopa. Só podia tomar sopa quem tinha colher. Então ele andava todo torto, ele ficava com uma mão segurando a calça e, sei lá, com o sapato aqui de braço do ombro, e na outra ele tinha a colher. Só que na hora de pegar a sopa, ele sempre derrubava a sopa. E aí ele apanhava, não se alimentava. Olha que situação, cara. Viveu acho que por umas 2-3 semanas desse jeito. Até que o Vladek consegue um uniforme pra ele e tal, faz uma jogada lá e salva a vida daquele cara. No pouco mais que ele sobrevive, ele vive um pouco mais confortável, né? Tem muito dessa história do conforto que você consegue numa situação dessa. E é muito importante esse negócio da resistência, não só da sobrevivência, mas da sobrevivência da sua identidade, né? Isso. As pequenas memórias que a pessoa tem, às vezes comendo um chocolate, as pequenas memórias que a pessoa tem, às vezes ouvindo uma música, é muito importante como identidade, como indivíduo, né? Falando nisso, Daniel, e aí a gente já pode falar da questão da representação de ratos e gatos. Tem que falar isso. Isso é muito importante. Uma das ferramentas mais importantes utilizada pela Alemanha nazista foi o processo de desumanização dos judeus. Sim. Né? Então isso está relacionado com a forma como Spiegelman vai desenhar o quadrinho dele. Eles eram comparados a ratos o tempo baratas, todo. Vermes, pragas de todos os tipos, né? E aí o Spiegelman, ele deixa bem claro que o pai dele não aceitou essa alcunha de praga, de essa desumanização, né? Essa desumanização. Tanto é que ele fala que o pai tomava banho, fazia questão de se manter limpo, né? Exatamente. Mesmo em dias de muito frio, mano. Ele mergulhava num riozinho gelado ali. Exatamente. E tomava um banho e os caras falavam, você é louco, você vai morrer de frio. Não, eu prefiro me manter assim. Exatamente. E o Hitler e o terceiro Reich lá desumanizavam, porque desumanizando aos poucos os judeus justificaria no futuro para a população como um todo esse holocausto que eles fizeram. Exatamente. Nós não estamos matando seres iguais a nós. Até o livro abre com uma fala de Hitler, que fala aqui, ó, quer ver? Tudo, né? Cadê aqui, ó? Sem dúvida os judeus, fala do Hitler, sem dúvida os judeus são uma raça, mas não são humanos. Então ele vai comparando a ratos. Tem um filme que eles fizeram nessa época, os alemães, que se chama O Eterno Judeu. Esse filme tem legendado no YouTube e tudo. Cara, eu fui assistir, a maneira como eles comparam os judeus aos ratos é absurda. É uma lavagem cerebral que eles vão fazendo na população aos pouquinhos, cara. Toca esse trechinho aí, vocês vão ver. Aus gänzlich andersartigen Rasseelementen geboren und verschieden von uns an Leib und vor allem an Seele. Wir würden uns wahrscheinlich nicht in dem Maße mit ihnen beschäftigen, wenn sie in ihrer orientalischen Heimat geblieben wären. Das 19. Jahrhundert mit seinen unklaren Ideen von Menschengleichheit und Freiheit gibt den Juden einen mächtigen Auftrieb. Von Osteuropa aus überschwemmen sie nun im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts unaufhaltsam Länder und Städte Europas, ja der ganzen Welt. Parallele zu dieser jüdischen Wanderung durch die ganze Welt bieten uns die Massenwanderungen eines ebenso ruhelosen Tieres, der Ratte. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Por causa disso e de alguns outros fatores que o Spiegelman decidiu fazer
ratos os judeus, gatos os alemães. Isso também é resquício de um amigo dele, né? Porcos os poloneses os americanos são cachorros. Isso também por conta de uma influência de um amigo dele, o Ken Jacobs, que conheceu ele em 68, se não me engano. Esse cara era um cineasta. Quando ele conheceu o Art Spiegelman ainda era um quadrinista underground. E ele tentou mostrar pro Spiegelman que quadrinhos podiam também ser uma grande forma de arte, se equiparando com literatura também. Colocou isso na cabeça do Spiegelman. E o Spiegelman, numa das palestras desse cara sobre cinema, mais especificamente sobre animação, nesse caso específico, o cara mostra como que nas animações antigas, tal, dos anos 30, 40... Os negros eram desenhados basicamente como animais, saca? Como a representação dos negros e de animais em filmes assim antigos eram parecidas. Eram muito parecidas. Eram traços muito parecidos, o jeito deles se comportar era muito parecido. Então aí o Art Spiegelman tem um estalo e fala, poxa, olha só. Aí o Spiegelman, nessa ocasião, e era em 71 isso daí, nesse dia ele tava pensando numa historinha que ele ia fazer para um quadrinho que era a revista Funny Animals, né? Que o Justin Green, um artista, que foi o primeiro artista a fazer uma história biográfica nos quadrinhos, foi esse cara, convidou ele, por que você não faz uma história em quadrinho para Funny Animals? E ele tava pensando nisso, ele queria fazer alguma coisa meio biográfica, e quando ele viu essa história de como eram desenhados os negros, ele falou, vou fazer um sobre o racismo na América. Só que aí ele pensa um pouco e fala, eu não sei muito sobre esse assunto, eu não sei como é ser negro nos Estados Unidos. Mas meu pai é judeu e sofreu no Holocausto. E é aí que dá um estalo. Vou falar do meu pai e vou desenhar os judeus como ratinhos. Nessa mesma época ele estudou, né? Porque ele era um estudante de artes, o Art Spiegelman. Ele era um puta do doidão, ele fez parte do começo aí do movimento underground, conheceu o Robert Crumb. Tem toda uma importância histórica aí. Idolatrava o Crumb. Tem toda uma importância histórica pro movimento underground. E nessa época também ele faz um estudo acadêmico mesmo, um trabalho sobre uma história do Bernie Krigstein, que foi recentemente publicada aqui no Brasil. A editora Veneta acabou de lançar o Perfeito Estranho, do Bernie Krigstein, e ele faz uma história em 1955 chamada Raça Superior, Master Race. Uma história curtinha, 8 páginas, que sai numa das revistas da EC Comics. E é a primeira revista nos Estados Unidos a tratar o Holocausto. E ele faz um ensaio sobre o tema e sobre a forma como o Bernie Krigstein, porque o Krigstein é um gênio dos quadrinhos, assim. E ele faz um ensaio formal também. Tá tudo aí, você pensa a situação, o cara fala, pensando no Holocausto, estudando o Holocausto, tem por conta desse ensaio que ele conhece o Ken Jacobs, que eu falei, o cineasta. Exatamente. O cara vê o ensaio dele e eles ficam amigos por causa disso, em 69. Quando ele faz o ensaio é 69, exatamente. Aí tem todos esses insights no período e nasce a ideia do Mouse. E aí Mouse sai em 72, né? 72, nessa história curtinha. De 3 páginas. Essa história ela foi publicada aqui no Brasil, nesse volume aqui, Breakdowns. Que é legal pra caramba, é o puta de um estudo. Se você se interessa muito pelo Art Spiegelman, você tem que ler o Breakdowns. Tem que ler. E aí tá aqui essa primeira historinha. Que é sobre o bunker, justamente a questão do pai ter que se esconder em bunkers e tal. Ele relata só um episódio da vida do pai durante todo esse conflito. A história começa com um garoto chamado Mickey, que é um ratinho, ouvindo o pai contando uma história de Niná, que na verdade é uma história do campo de concentração. Então é uma história super pungente, super pesada. Então você vê, além de tentar seguir o raciocínio de Hitler e dos nazistas e divulgar os judeus como vermes e pragas, ele também quis parodiar, né, e brincar com a figura infantil dos ratinhos, do Mickey Mouse principalmente, né, que estava em alta na época. E com isso causar um contraste muito grande, um choque, né? São bichinhos fofinhos, tal como o Mickey, mas estão falando de um assunto pesadíssimo, cara, que é o Holocausto. Essa estranheza é uma das grandes partes, assim, um dos grandes motivos de Mal ser tão genial e ser tão difundido. Porque você tinha o preconceito das histórias em quadrinhos falando, é animalzinho e tal. Você tinha essa concepção de que o quadrinho era uma coisa infantil. Feito pra criança. E ele usa traços que remetem aos quadrinhos infantis, só que falando de uma atrocidade que é o Holocausto, né? Aqui nesse livro aqui, já leu esse livro, Victor? É espetacular isso aqui, é do Dan Manzur e do Alexandre Danner. Quadrinhos, História Moderna de uma Arte Global. Tem uma página aqui que eles falam justamente disso e elevam Mouse ao quadrinho mais importante dos Estados Unidos, né? E justamente por conta disso, adultos não acostumados à leitura de quadrinhos, muito menos considerando-os leitura séria, encontraram a justa posição de um dos piores horrores do mundo moderno, com um estilo associado ao prazer da infância, poderoso e comovente. Enquanto o Watchmen e Cavaleiro das Trevas estavam provando que o gênero do super-herói, porque saiu na mesma época, né? Quando sai o livro 1 de Mouse, é a mesma época que está saindo o Watchmen e Cavaleiro das Trevas. E o Watchmen e Cavaleiro das Trevas provaram que super-heróis poderiam
atrair um grande público, indo além da abertura superficial. Mas Maus, do Spiegelman, fez ainda mais. Provou que os quadrinhos poderiam contar histórias importantes e acessíveis, não ligadas a super-heróis. O papel de Maus na expansão do público dos quadrinhos dificilmente será superado. Ele abriu caminho para que os quadrinhos entrassem nos reinos de discussão literária séria e do estudo acadêmico. E talvez, de forma mais importante, começassem a sair das prateleiras de humor nas livrarias. Essa é a importância de Maus, né, cara? Da maneira como ela foi apresentada e concebida. Os detalhes, acho que são muito importantes para isso, Bruno. A gente estava comentando aqui, antes de começar a gravação, da presença das fotografias no quadrinho. Ah, sim, que ele pega o pai dele e coloca na fotografia. A fotografia do pai dele tem uma fotografia do Richo, o irmão dele que morreu na guerra. Por que essas fotografias estão aí? Porque de alguma forma elas dizem para o leitor que ele não deve esquecer que, apesar do quadrinho contar a história de ratos, porcos, gatos, é uma história real. História real. Não, pode crer, sim. Ela é uma história real. Então a fotografia, ela reforça isso pra gente. Nessa última releitura que eu fiz agora para gravar esse programa, eu já li Maus várias vezes, é uma obra que você tem que revisitar anualmente, porque sempre descobre coisa nova, e eu vi muita coisa nova agora lendo no último final de semana. Na hora que mostra a foto dele, você tá lendo toda aquela trajetória horrenda e o embate dele com o filho e tudo mais. Na hora que mostra a foto dele, e é um momento muito bonito, muito sutil, ao final do quadrinho, a gente não vai se ligar em spoiler aqui nesse programa. Não, tudo bem, mostra a foto dele. A esposa dele, a Anja, ela recebe a foto dele, né? Tem essa metalinguagem. Ela recebe uma carta dele já depois dizendo que ele estava vivo. Os dois estão vivos, já saíram lá da Alemanha, mas ainda não se encontraram. Não se encontraram. Então ela recebe essa carta, ela fala: "Ai, meu Deus, ele me mandou uma foto e ele está vivo, ele está mesmo vivo". E aí tem a foto de verdade dele e ele se arruma com o uniforme do campo de concentração para ficar bonito para ela. Ele se veste de propósito. Só que ele fala assim: "O uniforme estava limpo". Olha o detalhe do cabelo dele já crescendo. Então ele já tinha saído. É muito forte isso daqui. O pano atrás também indica que ele posou para essa foto depois. É mais impactante do que parece, na verdade, né, cara? Muito. Eu não tinha me atinado a isso, de que isso ele fez de propósito justamente para mostrar que ele sobreviveu, sabe? E com o uniforme ele mostra ainda mais isso, né, cara? E o lance da Anja falar, ele está vivo. Tipo, essa pessoa existe, vocês estão vendo a foto dela agora. Ele é muito chocante. Nessa última leitura que eu fiz, chegou aqui nessa foto, eu comecei a chorar muito assim. Porque eu falei, meu Deus do céu, é isso, tudo aconteceu. Aconteceu. O pessoal pode até pensar assim, quem não leu, né? Que é um quadrinho triste de cabo a rabo. Mas eu acho que o Art Spiegelman ele também foi muito competente em trazer certa leveza pro livro, principalmente no começo dele, na forma, nas partes em que ele está conversando com o pai no presente. Porque o pai dele é uma figura, né? Ele até fica triste que ele fala assim: o meu pai não tem como evitar, mas ele é o retrato racista do judeu avarento. Cara, ele chega a se perguntar se compensa mostrar o presente, mostrar as reuniões que ele tem com o pai dele, por conta disso. Ele fala assim, tem chance das pessoas pensar, mas é o estereótipo do judeu. O pai dele é assim. E ele falou, talvez as pessoas não acreditem que ele seja assim. Porque ele é super avarento, sovina pra caramba, fica pegando lixo porque ele quer guardar o fio que ele pode usar pra amarrar não sei o que. Ele é super controlador, ele é chatíssimo. O que a gente não falou agora. A atual esposa dele, né? A Anja, isso é um detalhe muito importante pra trama e pra vida do Art Spiegelman. A Anja, a primeira esposa dele, esses daí que sobreviveram ao Holocausto, ela se mata em 1968. Puta de um peso. Ela sempre foi deprimida e tal, e depois quando ela recebe a notícia de que só sobrou 2 parentes dela da guerra, né? Um desses daí morre atropelado, ela cai numa depressão profunda, chega a se matar. E isso reflete, porque eu falei é importante pra Maus, porque depois ele faz um quadrinho, logo depois da primeira tira de Maus em 3 páginas, ele faz um outro quadrinho um pouco ainda menor, em 72, também pra uma coletânea, que chama Prisioneiro do Planeta Inferno. Que aí ele começa, nesses 2 quadrinhos, ele começa a expor a sua vida e falar um pouco dele. E muito influenciado aí por causa do Justin Green, que a gente falou, que convidou ele para fazer a tirinha lá na Funny Animals. E esse cara é o que fazia os quadrinhos biográficos. E aí desperta ele por esse estilo, e é daí que ele começa a exorcizar alguns demônios. Só que, mano, voltando para a interação com o Vladek,
O Vladek tem esse lado chato, só que você, leitor, acha graça em alguns momentos, né? De tão ranzinza que ele é. Eu concluí meu pensamento da Anja. Então a Anja, essa época começa o suicídio, depois de um tempo ele casa de novo com a Mala. Isso. E aí com a Mala ele fica enchendo o saco dela, ele é super grosso com ela. Coitada dessa mulher, e ela fica dela. respondendo alto, eles discutem o tempo inteiro. O tempo inteiro, cara. E nessas cenas do cotidiano, o Art Spiegelman consegue fazer piada. Fazer humor, piada, né? deixar uma leveza. Por exemplo, tem uma hora que ele vai conversar com o pai dele. Pai, eu vim te entrevistar pra continuar a história e tal. O que você tá fazendo? Eu tô separando os comprimidos aqui e tal. Ele tá guardando cada comprimido numa caixinha, etc. Você quer ajuda? Não, isso aqui eu sei fazer bem e tal. E eles vão conversando. E aí ele bate a mão sem querer no pote e cai os comprimidos dele. Olha o que você fez fazer! Só que não tem culpa, o Art Spiegelman não tem culpa. Ele, não, mas eu não fiz nada. Mas caramba, vou ter que começar tudo de novo e tal. E essa parte ranzinza dele tem vários momentos do livro. Também por conta das brigas com a Mala, a atual esposa dele. Não, a Mala chega a falar, a Anja se matou porque você é chato. Por sua causa. Você tá deixando todo mundo estressado pra caramba. Então você tem esse senhor de idade super excêntrico, avarento, chatíssimo, o tempo inteiro gritando, mas que consegue demonstrar amor pelo filho, até às vezes até amor pela Mala. Que é um cara chato, tanto é que o Art Spiegelman tem uma relação afastada dele. Ele fala, eu sempre fui afastado do meu pai. Ele não ama completamente o pai dele. E ele se culpa por isso também, porque ele torce pra Mala nunca largar. Nossa, tomara que a Mala nunca largue do meu pai, porque senão eu vai sobrar pra mim. Eu vou ter que cuidar Ele dele. chega a se questionar, fala assim, se eu tivesse que escolher quem tinha morrido, quem tinha se suicidado, se fosse meu pai e minha mãe. E minha mãe. Ele faz uns questionamentos pesadíssimos nesse sentido. Da autobiografia. Eu tinha esquecido disso, é verdade. Mostra essas contradições que ele, artista, está enfrentando, porque esse é o mesmo sentimento que, por exemplo, ele recrimina em relação ao irmão dele. Né? Ele não tem como competir com o irmão morto, né? A memória do irmão que morreu. A fotografia é do filho perfeito, né? Exatamente. Então ele sempre vai ser o filho, o segundo filho, o filho que os pais não gostam muito, porque ele gera saudade. Ele gera problema. O Richaud nunca. Exato. E a mesma coisa acontece nessa relação dele pensando o pai e a mãe. A mãe morta, ela tá perfeita, né? Ela não vai ser avarenta, ela não vai brigar, ela não vai ser mal-humorada. E ele não consegue perceber isso no quadrinho. E quanta camada tem isso? Aí tem muita camada, tem né? esse Vladek 70 anos que a gente tá vendo, e aí tem toda a história de Auschwitz, e que explica muito por que ele é assim hoje. Isso. Por que ele é sovina, por que ele guarda comida, Mas ao mesmo ele é super tempo controlado. ele bota no gibi, que ele fala assim pra Mala, não, vai ver ele é assim, vai ver ele não quer desperdiçar nada, porque ele passou fome, porque ele sofreu com isso lá. Aí a Mala fala, não, mas nossos vizinhos aqui também passaram. Todos são sobreviventes de Auschwitz e nenhum é igual a ele. Né? Então tem essa questão também. Mas à medida em que o pai vai narrando a história pra ele, é como se ele começasse a entender um pouco. A entender o lado do pai. Exatamente. E aí essa distância que eles tinham, ela vai diminuindo. Ao longo do quadrinho. Né? Então você sente essa aproximação entre o Spiegelman e o Vladek. Uma história muito bizarra que ele conta é que o pai, quando ele era pequeno, fazia ele comer tudo que tinha no prato. Se ele não acabasse com a comida que estava no prato, ele guardava o prato na geladeira e no almoço seguinte ele ia servir aquele mesmo prato e não um novo, até que ele ou morresse de fome ou acabasse com o prato. E a mãe às vezes ficava com dó e quando o Vladek estava vendo, jogava fora e dava um prato novo pra ele. Olha que bizarro. E você lendo isso, cara, em alguns momentos eu dei risada. Eu falei, esse cara é muito figura. Só que você tá lendo um gibi pesadíssimo sobre o Holocausto. Tem que ser muito mestre, muito gênio pra conseguir esses dois efeitos. Equilibrar isso aí, cara. Você tem o Art Spiegelman, que é um baita do narrador em quadrinhos, porque a mouse é tão grande porque o Art Spiegelman é foda pra caralho. Fodástico. No jeito de contar uma história. E ele fez muito experimento. O Art Spiegelman sempre foi um cara muito inquieto. Você lê os quadrinhos mostrados em Breakdowns aqui, quando ele começa a estudar o meio dos quadrinhos, quando ele começa a se influenciar por técnicas de cinema de vanguarda e começa a tentar aplicar em quadrinhos. Então você sabe, é um cara que experimentou muito. Durante muitos anos ele só fez quadrinhos experimentais. A ideia no dele, meio underground, inclusive. No meio underground. Ele funda uma das revistas mais importantes da história dos quadrinhos, que é a Raw, junto com a esposa dele, a Françoise Mouly, e publica caras tipo Chris Ware, Daniel Close. Ele para de discutir. Durante muitos anos o quadrinho foi mais discutido como gênero do que como meio, que era o gênero dos super-heróis. Sempre foi muito discutido isso.
E ele pega pra si a tarefa de elevar o quadrinho como arte, cara. E ele consegue fazer isso. E esses dois que você citou, na época ainda eram iniciantes. Iniciantes mais ou menos. A Raw é nos anos 80, né? Não, mas o Chris Ware e o Daniel Close. Sim. Porque na Raw ele trabalhou com caras grandes da Europa, trazendo eles pro cenário americano. Publicou Jacques Tardy, publicou Pascal Doré, publicou Mullen, publicou uns par de cara. E a Raw ele faz em 1980. Só que antes disso, e é importante dizer também, a Raw é importante porque surge Mouse lá, né? Os capítulos de Mouse. Surge Mouse e ela é apresentada como uma revista fora dos padrões dos quadrinhos, porque ela é grandona. Ela é tipo isso aqui, né? Grandona, desse tamanhão quadrinho aqui. Como arte, quadrinho de vanguarda, colorida. Então ela já tinha essa pretensão de falar, quadrinhos é uma arte como todas as outras que vocês estão discutindo aí. E por ele fazer com a Françoise Mouly, que era uma excelente designer, o quadrinho tinha uma pegada de design muito foda também. Né? Então, ela é maravilhosa, cara. Começou a agradar quem não era do meio dos quadrinhos só, quem era artista de outras áreas também. Né? Muito do que o Art Spiegelman é hoje é por conta da Françoise Mouly. Ela é genial. Como curiosidade, ele conhece a Françoise Mouly em 78, quando ele lança o Breakdowns, que é a coletânea dos quadrinhos dele. Ela edita Breakdown junto com ele. Exatamente. E aí, 2 anos depois, eles abrem a Raw, que lançou todos esses autores, lançou a primeira história do livro Mouse, não confundir com aquela de 72, que é única, que foi o primeiro experimento dele nessa área. Só que aí, em 75, cabe dizer que sai na Raw, na segunda revista Raw começa a ser publicado o Mouse. O Mouse é publicado de 1980 a 1991 como capítulos da Raw. Aí depois que termina o livro 1, a Pantheon lança o livro 1. Depois, o livro 1 em 86. Aí depois em 91, quando termina o 2, ela lança de novo. Então você tem 2 volumes de Mouse. 2 volumes de Mouse. Inclusive saíram aqui no Brasil pela editora Brasiliense, nessa forma dividida. Em 2 partes. E em 91 sai o segundo e em 92 ele ganha o Pulitzer. E aí, atualmente, a Mouse é representada como um volume único, né? Aqui pela Companhia das Letras, né? Quando o Daniel fala de como ele experimentou isso na linguagem dos quadrinhos, acho que vale a pena a gente mostrar. A sequência em que o Vladek vê a bandeira nazista pela primeira vez, ela é um exemplo dessa técnica cinematográfica, porque ele inverte a câmera do lado de fora do trem, o trem tá passando, e aí você consegue ver eles na janela conversando. Porque eles estão passando por uma cidade, né? Falando, foi a primeira vez que eu vi a bandeira. Exatamente. Eles estão viajando de trem, a câmera tá do lado de fora, então você vê o trem nos quadrinhos passando, e aí no momento para causar o impacto, ele joga a câmera para dentro do trem, né? Inverte em 180 graus o ângulo, e aí você de dentro do trem, você vê eles conversando e pela janela você vê a bandeira. É magistral, cara. Só de falar eu já arrepio. Ele tem essa sacada. É que ele estudou muito os quadrinhos e fez um quadrinho. Mouse é relativamente simples. Ele tem essas grandes sacadas porque ele aparou todas as arestas, ele se preparou muito, estudou muito quadrinho para chegar em Mouse. Ele fez muitos experimentos em quadrinhos de 3, 4 páginas, que dá para você experimentar o tempo inteiro. Mas aí ele tinha a pretensão de fazer um quadrinho de mais de 300 páginas. Ele falava, eu queria fazer um quadrinho que as pessoas tivessem que usar marca-página. E aí ele faz Mouse. Então ele pega toda essa bagagem e ele quer fazer justamente também porque nessa época estava começando a cena das graphic novels e livrarias. Sim. Em 78, quando ele conhece a Françoise Mouly, quando ele começa a fazer o Breakdowns, editar o Breakdowns 2 anos antes da Raw, sai um contrato com Deus. E aí desperta, quadrinhos podem ir para a livraria, sim, como eu sempre sonhei. Porque a Raw era um jeito depois, né, de fazer os quadrinhos serem vistos como algo sério, como arte também. Em 75 ele deu o primeiro passo, na verdade, porque em 75 ele criou a primeira revista dele, a Arcade, que ele lançou o Robert Crumb, lançou um monte de artistas da cena underground que tinha acabado 2 anos antes a cena, né? A cena acabou por conta de... os lugares que vendiam os quadrinhos underground estavam sendo investigados pela polícia por venda de drogas. Então matou as headshops. Headshop era o lugar onde vendia maconha, cara. Então, e aí acabou com isso, acabou a graça disso aí. E os pra quadrinhos... fazer valer o termo underground, né? Mas ele publicou o Crumb, ele publicou a Spy Rodrigues, ele publicou o King Date, ele publicou a nata do quadrinho underground. O próprio Justin Green publicou a Aline Kominsky, atual esposa do Robert Crumb, publicou o Jack Jackson. E o Spy Rodrigues e o Jack Jackson fizeram dentro da Arcade, essa primeira revista dele, quadrinhos não ficção sobre casos reais. Tipo, o Spy Rodrigues fez um sobre o Terceiro Reich, fez um sobre Stalin. O Jack Jackson fez um sobre a história do Texas. Isso influencia muito nele na decisão de fazer Mouse. Unir um assunto não ficção com biografia
numa coisa só. E ao fazer isso, ele revoluciona a indústria. E como é um importante momento, né? As influências tá tendo, é muito importante o contrato com Deus ter saído. Na mesma época. Porque depois ele lança e o mouse ele causa o mesmo choque que o contrato com Deus causou nas livrarias. Onde a gente coloca isso? E finalmente um quadrinho sai da seção de humor, da seção infantil, e vai pra sessão de biografia, pra sessão, eles ficam confusos. Isso aconteceu muito mais depois do Pulitzer, né? E aí reflete naquilo que a gente falou no começo, como é que você cataloga mouse? Ninguém sabe até hoje, né? Inclusive, isso gerou um debate, uma troca de correspondência entre ele e o editor do New York Review of Books, depois do Pulitzer. E essa é uma história que pouca gente conhece. O New York Review of Books coloca o mouse classifica o mouse entre as 100 obras mais importantes do século XX. Incluindo com livros, tudo. De ficção. De ficção? Ô, louco! O Spiegelman escreve pra ele e reclama, fala assim, isso não é ficção. Eu ganhei até o Pulitzer por isso. É a história do meu pai, né? E aí o editor do New York Review of Books responde pro Spiegelman, essas cartas estão publicadas, ele responde pro Spiegelman dizendo assim, o dia em que ratos e gatos falarem, eu coloco o seu livro no não ficção. Caraca! 2 meses depois, o mouse estava na lista de não ficção. Porque gerou uma repercussão absurda. Caralho, velho! Essa troca de correspondência dele com o editor tá publicado. É sensacional. Nossa, que doido, cara! E muito do que a gente falou aqui tem um livro espetacular. Sim, que a Companhia das Letras falou. Todo ano a companhia fala que vai lançar, mas não lança no Brasil ainda. Tomara que saia agora. Tem que sair mesmo. Que é o MetaMouse, que ele explica tudo, né, Victor? Tudo. Porque o Art Spiegelman, o que aconteceu? Depois de 30 anos de publicar mouse, qualquer palestra que ele dá, a primeira pergunta é assim, por que Holocausto? Depois é por que quadrinhos? Por que ratos? Por que gatos e ratos? sempre tem essas mesmas perguntas. E ele não aguenta mais fazer isso. Aí ele faz MetaMouse e ele conta tudo que você precisa saber sobre MetaMouse. Fala, tem foto da família inteira, ele conta aí, e os capítulos é isso mesmo. Por que Holocausto? Por que quadrinhos? Isso. Por que ratos? E aí ele vem traçando tudo. É fantástico, é um puta do mergulho na obra e na vida do Art Spiegelman. Tem até o CD aqui dentro, ó, com os áudios da entrevista com o pai. Porque conforme ele conversava com o pai, ele deixava um gravador, né, documentando tudo. E aqui dá pra ouvir a voz do pai dele. Transcrições, você tem o próprio mouse em arquivo digital, os 2 volumes em arquivo digital para aqui consulta, no CDzinho também, né? CDzinho. E nós temos uma entrevista com o pai dele, a voz do pai dele, falando todo aquele monte de mentiras. Afinal, nunca aconteceu, não é mesmo? Vitor, eu fico de cara com essas coisas, bicho. E é um perigo, Vitor, isso virar verdade na cabeça de muita gente e pode voltar a acontecer, cara. A gente vê hoje em dia acontecendo, galera pichando levianamente em igreja, em muro, etc. A suástica, cara. É uma coisa muito preocupante. Você é louco, bicho. Porque até 10 anos aí, se você chamasse alguém de nazista, você era preso. É crime. Sempre foi crime isso. E era ridículo falar de nazismo, era chacota. Tipo, não pode acontecer de novo, não fala essa bobagem, cala a boca, enfim. Fim de papo. Agora, você fala de nazismo, já começa a aparecer pessoas defendendo essa porra, sabe? Exatamente. Depois de 10 anos... Lembra da marcha neonazista que teve recentemente nos Estados Unidos? Uma cidade quase inteira marchando o discurso nazista tá voltando a se normalizar, cara. Isso não pode acontecer e não vai acontecer. E se você parar pra pensar, faz quantos anos a Segunda Guerra Mundial? Uns 80 anos aí? 70 e poucos anos? É ontem, basicamente, não é, Vitor? É ontem. Tem muita gente que ainda é sobrevivente daquela época. Isso em termos históricos não quer dizer quase nenhum tempo, né? Não é como se fosse há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, não. Pouquíssimos anos atrás. Pode se repetir de novo? Pode, porque hoje em dia a gente vê muita gente fazendo discurso de ódio de etnias diferentes, religiões diferentes, ideologias de gênero diferentes. Qualquer motivinho está justificando discurso de ódio de muita gente. Então, para sairmos do mero discurso e entrarmos na prática, não custa nada. Porque se voltarmos no tempo, nós vamos lembrar que de início era discurso apenas que os nazistas faziam. Era só o discurso. No próprio Maus tem uma cena em que o pai dele está trabalhando numa cidade onde ele montou uma fábrica de tecidos e ele chega em casa e a mulher dele fala: por que você atrasou? Tava tendo um tumulto no centro da cidade, os nazistas falando palavras de ordem contra os judeus. Mas não se preocupe, isso aí não vai pra frente não. Ele fala no gibi, isso aí não vai pra frente não, isso aí é só os mais ferrenhos que estão propagando isso daí, isso aí não vai virar nada, eles só estavam lá falando nem da bola, isso aí vai passar logo logo. Cara, e evoluiu
pro que virou. E hoje em dia já tem gente contestando isso daí, contestando quem são os responsáveis. Ah, é extrema direita ou é extrema esquerda, sabe? Reescrevendo a história. Foi isso que a gente falou, os caras estão reescrevendo a história, cara. Pra justificar algumas coisas do presente. O nazismo à esquerda, né, cara? Umas coisas que são umas loucuras tremendas aqui. A esquerda teve, sim, regimes de ditadura e tal, perigosíssimos. Eu sempre brinco com os meus colegas. Eu digo o seguinte, a esquerda já tem ditadores demais. Demais, pode crer. Não precisa trazer os da extrema direita, né, pra esquerda. Que mataram, a esquerda tem os seus. Tem os seus. Tem as suas responsabilidades que mataram também. E fizeram tantas vítimas quanto. Exatamente. Né, são tão execráveis e não devem ser esquecidos também, né, cara? Exatamente. Não pode fazer uma merda dessa, né? Agora, querer justificar o seu lado jogando essa culpa pro outro lado e ficar atacando culpa de um... Não, cara, não. Assume a história, assumimos os nossos erros e com isso não vamos repeti-los, né? Isso não pode acontecer. Não pode, por isso quem lê Maus e não sai com isso na cabeça é louco, me desculpa, mas é louco, né, cara? Não entender a necessidade da tolerância, né, da igualdade, de não aceitar esse discurso de ódio, porque esse discurso de ódio de repente ele tá com uma minoria, né, nesse momento e você não faz parte dessa minoria, mas de repente ele muda, né, e você passa a fazer parte né, dessa minoria. Então já esses grupos que trabalham com autoritarismo, eles vão decidir o que é lido, o que não é lido, né? Já imaginou entrarem na sua casa e tirarem lá o quadrinho, a arte de Charlie Chan, porque... Fala de um governo de esquerda, então não pode ter. Os nazistas que queimavam livro. Não perseguia só judeu, não. Perseguia cigana, perseguia homossexual. Isso. Todo mundo que era diferente... Intelectuais, artistas, editores, qualquer pensamento oposto... Era visto como inimigo. Era visto como inimigo e era preso também. Os judeus eram os que mais sofriam, mas tinha outros prisioneiros lá junto. Tanto que a gente falou que tinha os capos, né, que não eram judeus, mas eram prisioneiros lá e tinham eram um pouquinho melhor tratados. No finalzinho de Maus ele encontra um francês que não tinha nada a ver com a paçoca. E tava lá. Não teve nada a ver. Que é um sapo. Ele tava em Auschwitz e ficou um tempão em Auschwitz. Aparece um francês e ele fala... What? Tá lá, se ferrando. E o francês tá triste porque não consegue conversar com ninguém, que ninguém fala o idioma dele. Mas o Vladek falava um pouco o inglês e o francês também. E aí eles conseguem conversar, ficam muito amigos, etc e tal. Maus é um quadrinho que todo mundo precisa ler, né, Vitor? Isso. Porque ele traz muita gente de fora dos quadrinhos para os quadrinhos. Isso muito mais do que o Watchmen, que Cavaleiro das Trevas e outras obras como essa, né? Então daí a gente pode até concluir dizendo que sim, de acordo com o livro que eu li aqui, é realmente a obra mais importante ocidental dos quadrinhos, cara. Não tem um pingo de dúvidas, né? Eu também não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Se hoje nós estamos aqui gravando o programa desse tamanho todo, né? 145 mil inscritos no canal, né? Virou editora, vocês estão publicando, a galera tá lendo o graphic novel, é porque o Spiegelman escreveu Maus em algum momento e trouxe muito mais gente para esse nosso meio aqui. E continua trazendo, vamos dizer a verdade? Continua trazendo. Se você não tem Maus ainda, né? Agora tem que comprar. Nós vamos deixar o link para os interessados aí na descrição, mas eu acredito que boa parte dos inscritos do canal já tenha lido, tenha curtido e tá vibrando aqui, concordando com tudo que nós estamos falando. Até porque a gente já citou Maus várias vezes. Tem até um podcast antigo que a gente apresenta Maus para uma audiência amadora, né, de quadrinhos. Era um programa que a gente colocava na rádio. Na rádio, então ele é bem suave, assim, a gente não foi tanto a fundo quanto hoje foi muito a fundo. Né? Muito a fundo, meio embaralhado, mas eu acho que deu pra você entender, a edição ajudou um pouco também, tá certo, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado pra caramba desse vídeo. Também nós vamos deixar embaixo, caso tenha gringo, esse livro aqui, esse outro aqui que o Vitor também leu, que é As Conversas com o Art Spiegelman. Se tiver na Amazon, nós vamos deixar linkado aí na descrição pra vocês, beleza? Vitor, obrigado pela participação. Eu que adorei. Caralho, foi um baita do papo, né, Dona Zé? Se inscreve aí no canal então, galera. Um abraço, até a próxima.